Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Como eu estava dizendo, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, né? Interação e terapia entre homem e animais. E a aula de hoje, pessoal, vai ser muito interativa, porque eu vou mostrar muito vídeo, né? De diversas terapias que são usadas em animais, que muitas pessoas provavelmente ainda nunca ouviram falar, são assim, terapias. Meu Deus, essa aí existe? Eu nunca ouvi falar, que bacana! Então, a gente está muito acostumado de ver as terapias com cavalos, né, com cães. Eu vou falar um pouquinho sobre diversas outras terapias, com diversos outros animais, né, para dar continuidade à aula da semana passada. Então, vamos lá, que hoje tem muito vídeo para ser mostrado para vocês. Então, a ecoterapia é como tudo começou, né? Ecoterapia todo mundo sabe, né? Já ouviu falar, pelo menos já ouviram falar da ecoterapia, né? Um momentinho, deixa eu tirar um negocinho daqui. Pronto. A ecoterapia. O que vem a ser a ecoterapia, né? Qual é a utilidade dessa ecoterapia? Então, normalmente, a ecoterapia é usada com pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down e autismo. Eles respondem muito bem a essa terapia. Em criança, promove uma estimulação precoce e inclusão social e escolar. Em pessoas que sofrem amputações, estimula a reconquista do equilíbrio postural. Em paciente com lesões do sistema nervoso central, reduz a estabilidade. Relaxamento muscular devido à tendência do cavaleiro sintonizar com a respiração do cavalo. É interessante que eu vou passar os vídeos e você vai ver essas crianças com algumas dessas patologias fazendo a ecoterapia na prática. E é legal quem já ouviu falar e nunca não sabe como funciona, hoje é o momento de conhecer um pouquinho essa ecoterapia, né? Então, as reações provocadas pelo movimento tridimensional do dorso do cavalo em movimento vertical, horizontal e diagonal, comparada à ação da pelve humana, ao andar, aprimoram a propriocepção profunda e proporciona estimulações vestibulares, melhorando assim as noções de equilíbrio, distância e lateralidade. Os cavalos provocam, no mínimo, um movimento por segundo e a cada um deles, o cavaleiro deve organizar suas funções neurológicas e sensoriais. Pessoal, isso aqui, quando a ciência coloca esse termo, é muito interessante, porque quando eu vou chegar lá na frente falando sobre um pouquinho qual é a visão espírita em relação ao problema da ecoterapia. Aí você vai ouvir um depoimento do espírito contando qual é a reação do cavalo perante ao paciente. Muito interessante quando nós chegarmos lá na frente, quando vocês perceberem esse depoimento do espírito, aí você vai lembrar dessa parte na parte da ciência. Então vamos lá assistir o primeiro vídeo. O cavalo Pingo e a égua Catarina fazem a festa dos pacientes. Nesta chácara, cedida por um empresário, os animais passeiam com crianças e adolescentes carentes, portadores de doenças neurológicas. Treinamentos no lombo do animal que ajudam a melhorar o equilíbrio, a postura e os sentidos. O passeio é rápido, dura cerca de meia hora, mas é essencial para o desenvolvimento motor, oral e intelectual das crianças. David é uma delas. Portador de uma síndrome rara, os resultados apareceram assim que ele perdeu o medo e ganhou confiança em cima do cavalo. Como ele andou muito tarde, ele não tinha equilíbrio. Caía muito, tropeçava, aí melhorou bastante. Aos 11 anos, a alegria de Edson é visível. Ele está bem, está assim, adquirindo equilíbrio, tá, ele gosta, isso é o mais importante, né?
a gente percebe que cada dia melhora. Os resultados da ecoterapia dependem da doença e do grau de comprometimento de cada paciente, mas de uma maneira geral, o equilíbrio e a conquista da autoestima são benefícios que todos adquirem com os exercícios nos cavalos. Eles melhoram muito o controle de cabeça e controle de tronco e, consequentemente, o equilíbrio. Melhorando a postura, a criança, quando ela senta melhor na cadeira. E as que têm potencial de andar, a de marcha, eles melhoram até a marcha. A gente está proporcionando uma melhor qualidade de vida, autonomia nas atividades delas. Então, a partir do momento que você proporciona isso para a criança, você está proporcionando vida, está proporcionando oportunidades que, de repente, ela acreditava que não teria. No consultório é uma dependência total do terapeuta, né? Aqui não, ao cavalo, ao terapeuta, à família, o cuidador do cavalo também interage. E isso, quanto maior o trabalho, maior é o resultado também. Olha que bacana, mais um para completar. Eles são portadores de alguma necessidade especial, mas nada que impeça a vontade de superar as limitações impostas pela vida. Aqui, jovens e adultos encontram uma oportunidade de desenvolver habilidades por eles ainda desconhecidas. O criador do projeto é este veterinário. Roberto utilizou a ecoterapia para ajudar na recuperação do pai que sofreu um derrame. Desde então, resolveu oferecer gratuitamente o tratamento. Comecei em busca de mais informação, fazer curso, para poder ajudar ele ainda mais, sabendo que o cavalo gera esses estímulos para ajudar no equilíbrio, na coordenação motora, autoestima. Há 2 anos, a instituição Lar Nosso Ninho frequenta o tratamento. Eu acho que foi muito boa a evolução deles. Eles tinham muito medo de montar no cavalo e a parte de equilíbrio, de coordenação motora, isso tudo vem melhorando a cada dia, né? As aulas acontecem aqui na Sociedade Hípica Araraquara uma vez por semana. O tratamento, conhecido como ecoterapia, ajuda a desenvolver a coordenação motora, a sensibilidade e até mesmo a autoestima. O movimento tridimensional do andar do cavalo é o responsável pela eficácia do tratamento. O andar do cavalo, ele gera um movimento tridimensional, né? Que ele vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E esse movimento gera ajustes tônicos. Além do desenvolvimento do físico, o ecoterapia também ajuda no aspecto psicológico. A interação do animal e do praticante com outras atividades também desenvolve o lado lúdico. Um praticante é muito agitado, normalmente a gente não vai colocar um cavalo muito calmo, tem que colocar um agitado também para ele começar a perceber que ele tem que ter um pouco mais de calma na vida, então o cavalo vai ajudá-lo a isso, então mexe no lado psicológico. Se o aluno ele é bem calmo, a gente não pode colocar um cavalo calmo, já tem que colocar um cavalo agitado, que é o oposto. Romilda aceitou participar do projeto pelo mesmo motivo que Roberto, um desafio pessoal e familiar. O sobrinho da pedagoga é portador de síndrome de Down e também pratica o ecoterapia. A ecoterapia começou a colocar um certo limite nele, porque ele sabe que se ele não obedecer o tio Beto, ele sabe que ou o tio Beto vai tirá-lo do cavalo ou o cavalo não vai reagir da forma com que ele está querendo. Então ele melhorou muito. E é assim, dia após dia, um passo de cada vez. E contando com a colaboração de pessoas amigas, como Roberto e Romilda, que essas pessoas veem cada vez mais perto o desejo de se tornarem um pouco mais independentes. Vamos lá, mais uma vez, mais outro. Não é preciso pesquisa para apontar os inúmeros benefícios que o contato com o animal de estimação pode trazer a uma pessoa em tratamento. Os bichos, inclusive, já vêm sendo usados com frequência em terapias de reabilitação. A ecoterapia é um exemplo e tem dado bons resultados em Dourados com crianças autistas. O contato com os cavalos é fundamental para a qualidade de vida da criança que tem o distúrbio. Os resultados são visíveis e aparecem já nas primeiras sessões. Mãe de Matheus, de 2 anos, que é autista, a policial militar Cláudia diz que o comportamento do filho mudou muito
depois que começou a terapia com cavalos. Começou a trocar maiores olhares com as pessoas, começou a gostar de estar no meio das crianças, dos animais, a querer ter contato com outros animais a não ser o cavalo. Cachorro, gato, ele começou a não ter mais medo, né? E a maior parte é a empatia mesmo, aquele troca de carinho, troca de afeto, ele deu uma melhorada muito boa depois que ele começou a fazer ecoterapia. Essa pedagoga e ecoterapeuta explica que todo o trabalho de aprendizado é feito com a criança em cima do animal e os resultados são surpreendentes. Nós temos nossa sessão de 35 a 40 minutos. Durante a sessão, nós paramos, fazemos uma atividade pedagógica. Foi constatado que tem uma melhora muito significativa. Acalma a criança, ela consegue se concentrar melhor na escola, depois da sessão, com a sessão de ecoterapia. Esse policial conta que a seleção dos animais foi um cuidado importante para a realização do projeto. Os cavalos usados são adestrados e extremamente dóceis para facilitar o trabalho dos profissionais. Tem que ser uns cavalos tranquilos, né? Geralmente são cavalos com a idade, né, mais avançada, que são cavalos, né, com menos rigor físico, né? E o cavalo tem que ter todo um trabalho, né, para ele não apresentar maiores riscos à criança que está fazendo a terapia. Mais de 20 crianças autistas participam do projeto de ecoterapia, desenvolvido através de uma parceria entre a Polícia Militar e a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Dourados. Então, pessoal, olha que bacana. Eu mostrei na parte de ecoterapia, né, o autista, as crianças com síndrome de Down, as crianças com PC, as pessoas com PC, mostrando como eles interagem e a melhora no seu comportamento, no seu físico. É impressionante como melhoram mesmo. Eu tive uma sobrinha também que ela nasceu com distrofia muscular. Ela fez muitos anos ecoterapia. E o resultado era extraordinário para ela também. Foi bem no início, quando começou a ecoterapia aqui no Brasil, em São Paulo, no início da década de 90. Ela participou muito tempo com a ecoterapia. E é impressionante essa atividade, essa interatividade, né, entre os animais e as crianças, tornando as crianças cada vez mais dóceis e com menos medo dos animais, como foi falado. Isso que é muito importante. Olha aí, uma terapia com réptil. Olha que interessante, um camaleão na cabeça de uma criança, né? Vamos lá, com cobras também, né? Terapia com cobras. Cobras, lagarto, jacaré e outros animais. Olha que interessante, né? Nada fofinhos. Né, estão sendo usados para auxiliar pessoas com diferentes transtornos e deficiência. Olha aí, deficiência, quer dizer. Olha a interação dessa criança com uma cobra. Né? A segurança, não está com medo, né? Ó, aí tem atividade com psicólogo, biólogo, veterinário, dizem que a convivência com répteis também pode trazer benefícios. Os animais são escolhidos segundo o perfil da criança e o objetivo traçado na terapia. Vocês vão ver lá mais para frente, criança hiperativa, eles têm que ser... A interação é com animais menos ativos, né? Vocês vão ver lá para frente quais os animais que eles escolhem para fazer a terapia com os animais. Olha aí, nós temos terapia com cágados, né? Criança com transtorno de déficit de atenção, né, que é hiperatividade, pode, por exemplo, trabalhar com jabuti, animal mais lento, que exige calma e atenção. Olha que bacana, força a criança a se acalmar. Olha que bacana. Outro ganho é a autoconfiança. Há crianças que sofrem na escola por causa da deficiência, dizemos que a diferença pode ser legal, e eles se sentem especiais por limpar uma cobra e alimentar um jacaré, coisa que os colegas não fazem. Eles já se sentem importantes numa situação dessa. Olha que bacana. Na USP tem um trabalho muito bonito,
com esses animais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos ver aqui a terapia com esses animais. Uma cena em comum. Heitor olha curioso a iguana em cima da cabeça da menina. Um contato direto com muita calma dos dois. Na verdade, todos os nossos animais são legalizados pelo IBAMA. Então eles vêm pra gente desde filhote de criadouros comerciais. Esses animais são legalizados e desde filhote a gente tem um contato diário. Então todos os dias contato, carinho e de 3 em 3 meses atestado clínico veterinário para garantir que esses animais não passam por estresse e que eles estão em completa condição de saúde. Uma prova de que nós fazemos parte da natureza e ela é tão importante para nós é o resultado das terapias com animais silvestres, por exemplo. No meu caso aqui, uma iguana, um réptil. Voltando ao menino Heitor, que estava só olhando, estava, né? Porque logo resolveu participar. Tudo indica que para ele a atividade é mais que terapia, é brincadeira. Ele fica, a princípio, com um pouquinho de medo, não sei, talvez porque o animal está um pouco gelado. Mas depois ele brinca normalmente, ele sai contando as coisas, ele fala para o avô, para o pai, o que foi que ele fez, o que foi que ele viu, que o jacaré não tem um dedo na pata de trás. Ele conta o que ele vive aqui, o que ele vivencia aqui na terapia. O pai da Bia diz que fica emocionado quando vê a filha participando da réptil-terapia. Cada dia que passa, os dias que nós estamos em casa, que chega, assim, eu e minha esposa, a gente acaba vendo a evolução que ela está tendo, né? Então é maravilhoso isso. Além da iguana, fazem muito sucesso por aqui o filhote de jacaré de papo amarelo e a cobra caninana, amarela e preta, na floresta vive no topo das árvores. Bom, os répteis trazem diversos benefícios para o ser humano, benefícios no aspecto motor, na linguagem, no social, no emocional, como aumento da autoestima, autoimagem, autoconfiança. Na linguagem eles melhoram a comunicação. A serpente, pelo fato dela ter a musculatura constritora dela, então ela provoca uma massagem no corpo, onde você tem um relaxamento, melhora da mobilidade. Então a gente vê isso assim de uma forma automática, acontece na hora. A melhora do praticante que está sendo submetido a essa terapia. A gente costuma falar que aqui eles se tornam fiscalizadores do meio ambiente. Então, através do contato, através da informação e da educação, a gente consegue passar uma informação para eles que eles transmitem para os pais, para os familiares, para a escola, para os amigos. Então, eles são multiplicadores. Bacana, né? Agora, terapia com golfinhos. São utilizados no Centro de Terapia de Golfinhos Humanos, em Miami, e é indicada para casos de surdez, síndrome de Down, autismo. Os resultados são tão surpreendentes que há uma fila de 7 anos para conseguir um tratamento. Lá, nos Estados Unidos, em Miami. Já que no Peru, experiência semelhante vem sendo utilizando no pré-natal de mulheres. Os golfinhos são treinados para emitir sons próximos ao abdômen das gestantes, o que demonstra sensível redução da agitação dos fetos, além da melhora no estresse das futuras mamães. Olha que bacana, o próprio feto, através desses sons, eles se acalmam, eles já estão se sentindo abraçados, não só pelos humanos, mas pelos animais, pela afinidade que eles futuramente eles vão ter com os animais de estimação em casa. Olha que interessante essa situação aqui, pessoal. O caso mais surpreendente aconteceu em Miami com um garoto de 8 anos, de nome Nick Bryce, que por ser surdo, nunca pronunciava nenhuma palavra, mas após 3 dias de terapia com os golfinhos, começou a falar. Para os pais de Joseph Smith e Kirsten Brown, crianças que sofrem de autismo, poucos dias de terapia com golfinhos trouxeram mais resultados do que anos de tratamento convencional. Agora consegue montar várias sentenças. Os cientistas do centro de Miami estão conseguindo sucesso em 97% das centenas de casos que já trataram.
Com auxílio de novas tecnologias desenvolvida pelo próprio centro, um dos cientistas, Colli, conseguiu registrar as mudanças neurológicas que se dão no cérebro das crianças que interagem com os golfinhos. Nos testes que estamos fazendo agora, trabalhamos com pacientes que sofrem de câncer. Em vários deles, houve uma espontânea e inexplicável regressão da doença, conta Colli. Uma das teorias em estudo, segundo o Dr. David Knutson, que dirige o centro, é a de que golfinhos usam sua exclusiva habilidade sonar para identificar desordem neurológica nas pessoas. Como é que eles fazem isso? É sabido que esses animais têm a capacidade de emitir sons que, ao se repetir em objeto, voltam para eles e são captados pela sua mandíbula inferior, que transmite a informação sonora para o cérebro. Assim, o golfinho consegue formar imagens sonoras baseadas nas diferentes densidades dos materiais atingidos pelo som de seu sonar biológico. Para o neurologista David Colli, que trabalha na equipe de Knutson, a energia contida nesses sons emitidos pelos golfinhos teria também capacidade de cura. É uma energia suficiente para fazer buracos na estrutura molecular de fluidos e tecidos macios. Em uma hipótese que começa a tomar forma, mostra que esses sons alteram o metabolismo celular do corpo humano, causando a liberação de hormônios e endorfina, ou mesmo estimulando a produção de células T de defesa imunológica. Olha, pessoal, o que foi lido, nós vamos ver agora na prática, para vocês entenderem como que é a ação desses golfinhos diante algumas patologias. Os golfinhos do Aquário Nacional de Cuba recebem uma vez por semana uma visita especial. Uma iniciativa lançada há 4 anos permite que crianças com diferentes tipos de deficiência interajam com chinana e coral, 2 fêmeas treinadas para este tipo de contato. Carinhos, beijos, risadas e aplausos fazem parte do encontro. As pessoas próximas garantem que os progressos em termos sociais, motores e de comunicação são evidentes. Quando era menor, tinha poucas relações, não conhecia todo mundo, se isolava e não gostava de brincar com crianças. Depois que começamos a terapia aqui no aquário, passaram os anos e ela mudou demais. Socializa com todo mundo. Desde que o projeto começou, 400 crianças com necessidades especiais foram atendidas. A ideia é ser um complemento à instrução recebida nas escolas. O objetivo é estimular os pequenos para que possam desenvolver outras capacidades e desfrutar de uma maior qualidade de vida. Não somos um centro de reabilitação neurológica, nem um centro de terapia, mas simplesmente uma instituição que tem ferramentas de trabalho que nos fazem atingir diferentes grupos sociais e de idade para levar nossa experiência e tornar os cidadãos mais felizes. E a felicidade da maioria dos participantes durante o contato com os golfinhos é indiscutível. Agora é terapia com boto cor-de-rosa, aqui no Brasil, pessoal. Esta é uma história que se passa no coração da Amazônia, no município de Iranduba, perto de Manaus, no Amazonas. Nesta casinha de um hotel de selva instalada no rio Ariaú, afluente do Rio Negro. Nossos personagens são o fisioterapeuta mineiro Igor Simões e os estudantes manauaras Rayane Uchoa, de 9 anos, e Leonardo Souza, de 11. Este mamífero muito inteligente, ameaçado de extinção, também participa. É o boto vermelho, que por conta dos documentários do oceanógrafo Jacques Cousteau, ficou conhecido como boto cor-de-rosa.
Igor Simões é o criador da bototerapia, fisioterapia assistida por golfinhos de rio. Há 4 anos ele trocou Minas Gerais pelo Amazonas para se dedicar a esse trabalho que faz de forma voluntária. Especialista em rolfing, usa a técnica de alinhamento corporal que envolve reeducação dos movimentos e manipulação de tecidos e vértebras para preparar a criançada para entrar na água. Leozinho, que tem um histórico de malformação congênita, vai abrindo a caixa torácica e respirando melhor. Ela não tinha a flexibilidade de pular de pro outro e nem fazer o movimento do golfinho e nem do boto. E agora você já consegue? Já. A bola ajuda no alinhamento da coluna da Rayane. A garota tem anemia falciforme, um tipo mais grave de anemia que obriga a realização de contínuas transfusões de sangue. É muito legal, a gente fica brincando, toca o berimbau, faz alongamento. A terapia com golfinhos existe há cerca de 40 anos em 40 países. É mais forte hoje nos Estados Unidos. Mas a bototerapia apresenta uma diferença fundamental. Aqui, os animais estão no ambiente natural e não em cativeiro, como é mais comum. O IBAMA deu parecer técnico favorável à realização do trabalho, que respeita regras para não molestar os animais. O que tem no animal que proporciona algum tipo de cura para essas crianças que têm doenças variadas? O princípio de cura deles é realmente o contato com a alegria, é o contato com o animal, é estabelecer esse forte vínculo com a natureza. Isso naturalmente vai ajudar as crianças. As famílias estão convencidas que a bototerapia funciona. Toda a família ficou feliz que ele conseguiu andar, né? Que era o nosso sonho e o sonho dele. E além dessa parte da mobilidade, o que mudou em termos de comportamento? Ficou alegre, ficou feliz, ele se movimenta, ele faz tudo praticamente. Agora, o escargot. Vamos conhecer um pouquinho dessa terapia com escargot. Olha que interessante, pessoal. Lá na USP já se faz um trabalho, lá em Pirassununga, esse projeto escargot, que chama Doutor Escargot. É muito interessante. Doutor Escargot, que atende crianças com deficiências físicas e problemas de aprendizagem. Há uma identificação psíquica entre os pacientes e o escargot. A hipotonia, carapaça emocional. A necessidade de lidar em algum nível com repulsa por parte de outras pessoas devido à sua condição física e emocional. Olha que interessante. Essa reportagem, todos os vídeos que nós estamos mostrando, são vídeos razoavelmente antigos, mas quem não conhece essas terapias estão se surpreendendo. E essa reportagem é muito interessante, foi passada há mais ou menos quase uns 10 anos. Em Pirassununga, no interior de São Paulo, o repórter Rafael Castro vai mostrar para a gente que as professoras usam animais bem lentos, mas bem lentos mesmo, para dar conta das crianças agitadas. Você teria coragem de pôr a mão neste bicho? Para estas crianças é como um amigo que merece muito carinho. O caracol chamado escargot virou o companheiro da turma. 2 vezes por mês ele invade a sala de aula, desperta várias reações nos alunos. É geladinho. Agora que a gente viu ele, a gente achou ele meio bonito, gostosinho. Ele fica grudado na nossa mão, fica amigo. Nunca senti essa sensação. É? E como é que é essa sensação? É gostosa. O visitante inusitado atrai olhares curiosos e faz até os alunos mais agitados pararem para acompanhar cada movimento do animal. O olho dele é meio esquisito. É? Ele não pisca. O contato dos alunos com o escargot vem transformando o dia a dia das escolas públicas e particulares de Pirassununga. Um projeto da USP usa esses animais para tratar problemas que dificultam o aprendizado, como a hiperatividade e a falta de atenção. 1.500 estudantes já participaram da terapia, de graça.
É a segunda vez que o projeto vem a esta escola e os resultados começaram a aparecer. André conta que depois de ver o jeitão sossegado do caracol, ficou mais atento. Eu aprendi a ser calma. E antes, para prestar atenção na aula, era difícil? O desempenho, com certeza, será melhor daquelas crianças que são mais agitadas. Das crianças mais introspectivas e mais tímidas vão se soltar e se entrosar mais. A ideia de levar o escargot para as escolas surgiu no laboratório da Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP. Trabalhando com o escargot, o que eu observava? Que ele diminuía a ansiedade, você tinha que esperar o tempo daquele animal. Ou seja, ele sair da concha, à medida que ele ia se deslizar, qual era aquele movimento elegante até que ele fazia com a concha. Quando visita a sala de aula, ela percebe que olhar e tocar o escargot estimulam a concentração e o relaxamento. Às vezes o professor conversa comigo, Maria de Fátima, eu estou com dificuldade, a sala está hoje terrível, traz os escargots. Por quê? Vamos ser um pouco como os animais, vamos ser silenciosos. Então eu vi que esse professor muito silencioso, ele pode favorecer e muito no aprendizado e na concentração. O convívio é tão positivo que os alunos já estão na maior intimidade com os caracóis. Esse daqui é o cachorro que a Maria deu, a Vera, a colorida, o ai e o escondidinho. Mais um pouquinho, agora vai ser um vídeo mais completo, que não só escargot, outros animais que a professora lá de Pirassununga aplica nas crianças também. As crianças da primeira série do Colégio Kennedy em Pirassununga estão ansiosas. Afinal, hoje elas vão ter uma aula diferente. No lugar dos tradicionais cadernos, lápis e borracha, o material utilizado é no mínimo curioso: escargots, passarinhos e pombas. Esse é o Doutor Escargot, projeto iniciado em 2000 por iniciativa da professora Maria de Fátima. A ideia era criar em Pirassununga uma atividade conhecida como terapia assistida por animais na educação, para trabalhar a inclusão de crianças hiperativas, autistas, com paralisia cerebral e síndrome de Down. O projeto começou pequeno, com um animalzinho um tanto diferente, o escargot. Aí eu senti que o escargot, ele era como aquela criança com necessidade especial. Molinho, entra e sai dentro de uma concha. Em algumas pessoas ele desperta a curiosidade ou a repulsa. Isso era muito similar, o olhar que as pessoas davam para o escargot era muito semelhante ao olhar que uma pessoa dá para uma criança com necessidade especial. Depois, mais animais foram inseridos no projeto. Maria de Fátima trabalha hoje com passarinhos, pombas, cachorros, coelhos. Como as atividades também aumentaram, profissionais como psicólogos e fisioterapeutas se juntaram à equipe. O escargot não é um animal de estimação. Então, quem participava do projeto tinha o cachorro, tinha o passarinho, o coelho, queria aprender um pouco mais sobre o animal. Aí o projeto também sentiu uma necessidade de expansão. Ele vai também no asilo trabalhar os idosos institucionalizados. E a gente percebeu que o idoso tem uma grande empatia com pássaros. Então tem o Juju, que é um canarinho vermelho que vocês viram, nós temos o brasileirinho, nós temos o fênix, temos uma calopsita, que é asa azul, a gente tem uma pomba, que é a Doris, que vem na mão. Então, todos esses animais catalisam a afetividade. Impossível não notar a alegria e a ansiedade das crianças em tocar nos animais. Trocam a água, dão banho. Eu troquei a água e pus o papel novo. O que parece esse animal aqui? Fala pra mim. Parece uma pombaia. É. Você faz cosquinha na mão? Faz. Vocês não têm medo? Não. Não? É. O que vocês vão fazer agora com ele? Dá banho. Então vamos lá, vamos acompanhar vocês dando banho então. No começo, quando a
tia Fátima começou a dar aula pra gente, a gente fez um desenho sobre os passarinhos. Aí começou a levava a Doris, o Juju, Tico e Teco e o Punk. Hoje, com as crianças, as crianças levam o passarinho para passar o fim de semana em casa. Então tem um sorteio, a criança se responsabiliza por levar o animal e trazer o animal bem. Então, ao invés de receber só o amiguinho no fim de semana, ela recebe um animal do projeto. E a nossa intenção é que aquele pai conviva mais, veja menos televisão, troque mais ideias e, principalmente, que a gente trabalhe o bem-estar desses animais na casa. Uma oportunidade de você estar educando a criança, como cuidar do cachorro, né, a dar carinho, tem a questão do banho, a questão da alimentação. Quando o animal adoece também, você tem que ter cuidados especiais com esse animal. Então, eu acho que essa interação, né, da criança com o animal é bastante bacana. Sem contar também que o ambiente assim na casa fica mais harmônico. Eu acho que esses alunos que tiveram esses contatos, eles se modificaram, eles se transformaram. Após quase 6 anos de trabalho, o projeto já revela números animadores. Cerca de 700 crianças já foram atendidas. Pouco mais de 92% dos pais sentiram uma maior proximidade das crianças com animais. 21% delas tiveram uma melhora na alimentação. Ao observar o escargot, por exemplo, as crianças passaram a aceitar verduras na dieta. Outra informação importante. Aqueles alunos que viram o projeto começar pequeno, hoje participam ativamente dele. É que o Dr. Escargot abriu mais uma porta para os futuros universitários. São bolsistas de iniciação científica, que aprendem no colegial lições dignas de universitários e também passam aos pequeninos os conhecimentos adquiridos lá no laboratório. Todo o aprendizado que a gente acaba adquirindo nesse projeto, a gente transpassa para o ensino fundamental, assim, para aplicar essa mesma oportunidade que a gente está tendo neles, tipo, transferir o nosso conhecimento para eles, está adiantando uma coisa que eles poderiam estar tendo no ensino médio, uma coisa que eles podem estar tendo no ensino fundamental. A gente tenta trazer com o maior número de informações possíveis, mas como não dá para levar todo mundo para o laboratório, fica meio complicado, então a gente prepara aulas com teatros, músicas, para eles estarem entendendo isso, mas de uma forma mais lúdica. Eu acho que ele tem me ensinado muito a respeitar, a não ter preconceito, a conviver mais com as diferenças. Eu acho que ele tem me ensinado a ser mais um melhor ser humano. E também a iniciação científica tem me dado mais assim uma consciência do que é o ambiente universitário, sabe? Do que é uma universidade, do que eu vou passar nos próximos anos da minha vida. Tem sido bem interessante. A educação para a sensibilidade, que deve ser um dos objetivos primordiais da educação agora no século XXI, é o grande ganho do projeto. São crianças que veem os animais com uma visão mais humanitária, aprenderam hoje a responsabilidade nessa sociedade de consumo, que um animal tem que ser respeitado, tem que ser tratado, que trabalhar com uma outra vida exige um compromisso de responsabilidade. Então eu vejo crianças e jovens mais conscientes e uma cidadania muito latente dentro desse processo todo. É isso, moçada. Com certeza. Então, vamos ler um pouquinho aqui. Segundo a psicopedagoga Liana Pires Santos, do Grupo de Abordagem Terapeuta Integrada, que é o GAT, criança e adultos divergem quanto à preferência do animal a ser usado na terapia. Adultos preferem animais mais fofos e as crianças mais exóticos. Criança hiperativa adora um pouquinho da Índia, ou o caso como se identificam. Terapia com idosos. Os animais funcionam também como coterapeutas em pacientes com Alzheimer que apresentam quadros de demência. Não raro, muitos se conectam com lembranças da juventude quando convive com animais. Com isso, alguns idosos recordam detalhes da vida atual e até nome de seus filhos, diz o geriatra Renato Maia Guimarães.
coordenador do projeto TAA do Hospital Universitário de Brasília. As crianças e os animais. Diferentemente do brinquedo, a criança pode conceber o animal como parte de si mesma, de sua família, capaz de passar pelas mesmas experiências que vive. Em relacionamento, oferece aos pequenos a possibilidade de se expressarem mais livremente, segundo Boris, psicólogo americano que desenvolveu o estudo de situações clínicas nas quais a presença de animais é fundamental no processo terapêutico. Não preciso nem comentar, porque acabamos de ver tudo isso na prática através desses vídeos, né? Que é exatamente isso, e principalmente esse último vídeo que nós vimos, esse projeto lá da USP, a interação torna-se mais agradável entre as crianças ficam mais amorosas em relação aos animais, mais respeito, o que a gente sempre discute nas nossas aulas, que a interação entre criança e animal é fundamental para o desenvolvimento da criança. Eu tenho um casal, um amigo meu, que tem uma filha. A mãe tem paura de animais, não pode ver nenhum animal na frente que ela fica mal. E o que é que ela está fazendo? Ela está transmitindo todo esse medo que ela tem em animais para sua própria filha. E é triste que a menina já está adquirindo esses medos que a mãe está mostrando para ela, que é o contrário que nós vimos nesses vídeos. As crianças têm que interagir, têm que gostar, têm que se respeitar, torna-se uma parte mais responsável nas suas atitudes para tornar seres humanos melhores, né? Que é exatamente isso, com a convivência com os animais. Vamos lá, os sentimentos humanos em terapia e associação com os animais. Espécies diferentes costumam despertar variados sentimentos e atitudes, tais como carinho, empatia, cuidado, identificação, hostilidade e medo. Dentre os diferentes aspectos que podem ser modificados, alguns podem emergir apenas na relação com o animal, sugerindo que sentimentos difíceis de ser vivenciados no mundo humano encontram possibilidade de manifestar-se na relação com os animais. A forma como cada um lida com os animais permite uma comunicação com o seu mundo interno, valores e sentimentos, revelando aspectos subjetivos. Em psicoterapia, o contato com bichos pode facilitar a comunicação de conteúdos internos do paciente com o psicólogo. Isso está na revista Mente e Cérebro, de fevereiro de 2007. Que é um assunto que não é tão recente e sempre está em pauta. Qual a explicação da doutrina espírita para resultados tão surpreendentes? Olha aí. Então, nós vamos até o livro do Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu. Eu acredito que vocês já leram. Que aqueles que não conhecem, eu recomendo que leiam esse livro, não só ele, a trilogia do Marcel Benedetti, que é maravilhoso, que é isso aí, Todos os Animais Merecem o Céu, Todos os Animais São Nossos Irmãos, Errar é Humano, Perdoar é Canino. Isso é muito importante, esses 3 livros. Olha o que fala nessa parte, no mundo espiritual, olhando, tendo uma visão em uma criança fazendo uma terapia em um cavalo, e o plano espiritual fazendo uma avaliação. Aí está lá, conversando entre eles, né? Observe, né, que dizia a Vivian, que é uma desencarnada, aquele brilho ao redor do corpo do cavalo encarnado. Percebam como se aumenta quando caminha e mais ainda quando é abraçado pelo paciente. Percebam que é uma energia forte que envolve, além do animal, também o paciente. Essa energia é muito semelhante à energia do equilíbrio encontrada nos seres humanos. Então, os pacientes, ao entrarem em contato com animais de terapia, recebem uma grande carga de energia reparadora que fazem circular energia que estavam estagnada pelo corpo.
e principalmente nas células nervosas do cérebro, que foram lesadas durante o nascimento. Vejam como essa energia se move como um turbilhão sobre o paciente e se concentra em suas terminações nervosas e no cérebro. É uma verdadeira terapia de regeneração celular. Isso a visão, né, porque o plano espiritual tem uma visão mais aberta que nós encarnados, a não ser que esteja um vidente, que o vidente também tem essa visão, e observa e vai narrando como que é essa união entre o animal e o terapeuta, e o paciente, independente de qual animal que está sendo usado para a terapia, independente deles, que a reação neurológica é a mesma. Observe aquele garotinho, continuando, né? Aquele garotinho que foi vítima de anóxia cerebral, que é falta de oxigênio no cérebro ao nascer. Vejam aquela grande faixa escura que envolve seu cérebro e que se estende ao nervo periférico. Quando ele é colocado sobre o cavalo, imediatamente forma-se um circuito que se fecha, fazendo com que seu sistema cerebral se encha dessa energia azul esverdeada que se traz momentos de lucidez ao paciente e o aterra, permitindo que seu espírito entre em contato com a dimensão física, pois se encontra mais frequentemente na dimensão espiritual do que na física. Nós sabemos, nós espíritas, através de depoimento de espíritos, que pessoas que têm problema deficiente, principalmente neurológica, independente qual seja, ela fica exatamente desligada da dimensão física devido ao seu problema físico que não se associa ao seu espírito, né? Então, o espírito ele não tem a doença, quem tem a doença é o corpo físico e as formações neurológicas do corpo físico. E quando ele tem essa interação com o animal, é como se fosse assim, ele se aterrasse, e no momento ele torna-se lúcido em todas as suas situações. Essa visão do plano espiritual mostrando para a gente é muito importante, porque, como eu falei da aula passada, que eu acredito que logo, não muito tempo, todos os trabalhos terapêuticos, médicos, que seja, vai ser holístico, né? Tem que trabalhar holisticamente, não só o corpo físico, mas o corpo espiritual e o corpo mental, né? Como fosse uma parte holística mesmo. Ao entrar em contato, a energia amorosa e desprendiosa do animal preenche os vazios dos campos energéticos do paciente, tornando-se verdadeiramente encarnado, induzindo-o a desejar permanecer nessa dimensão, a física, e não na espiritual. É assim que se processa, muitas vezes, a cura parcial e até total em paciente com essas disfunções congênitas. Olha que interessante, está muito bem explicado isso daqui, essa ação entre o espírito e o físico, fazendo a terapia. Aqui, no caso, podemos colocar os golfinhos, os equinos, né? O animal conhece seu potencial energético e se compaz em auxiliar, transferindo essa energia aos pacientes que se formam de forma voluntária. Os animais são conscientes do que fazem e fazem desta forma porque simplesmente querem colaborar na recuperação da saúde de uma pessoa com quem acaba criando um vínculo energético inseparáveis. Aí está aquela pergunta que sempre fazem para mim: João, quanto tempo demora a encarnação de um animal? Eu perdi meu bichinho de estimação. Quanto tempo ele volta? Será que ele vai voltar para mim? Será que ele volta rápido? Quando o plano espiritual responde que demora mais ou menos tempo, olha só como foi colocado toda a parte energética do animal encarnado, trabalhando em prol a uma pessoa deficiente, a energia, o amor que ele sente por essa pessoa,
E quando ele desencarna, ele vai continuar um pouco mais tempo no plano espiritual para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que ele faz como encarnado. Então, esses animais eles demoram um pouco mais para reencarnar, né? Porque eles vão continuar fazendo o seu trabalho. Porque as pessoas, quando desencarnam com problema mental, problema físico, seja qual for a deficiência, eles voltam com essas mesmas deficiências. E é fazendo as terapias que eles retornam ao corpo sã. E é isso que eu quis mostrar para você, pessoal, em relação às terapias. Eu vou abrir aqui a sala para nós conversarmos um pouquinho. Quem gostaria de fazer alguma pergunta referente ao tema, fique à vontade. Acho que foi muito claro os vídeos, foram bem esclarecedores. Querem falar alguma coisa? A sala está aberta, para quem quiser. Eu, por favor? Pois não, querida. Pode falar, Cris. Então, quando qualquer animal, né, em geral, quando ele dá essa energia para o paciente, ele não fica faltando, não fica desequilíbrio a energia dele? Não, olha, na realidade, essa é a troca, né, que acontece, ele quer deixar bem claro, essa troca energética. Essa liberação dessa energia não é uma descarga energética que ele sofre. É uma energia, como a gente tem empatia com o animal, com alguma pessoa, quando a gente se aproxima da pessoa, a gente fala, nossa, você me deixa arrepiado, meus poros se abrem para você, eu me sinto feliz estando ao seu lado. Nós estamos fazendo essa troca mútua de energia, mas só que a gente não está descarregando. Não não estão funcionando como sugadores, tá? E nem ele como descarga energética. É só uma troca. É a forma de carinho que ele tem com o seu paciente. Ele está demonstrando como ele pode ajudar. É desta forma. Não desgaste. Entendi. Obrigada. Bom, nada. Alguém mais? Gostaria de conversar mais um pouquinho? Nós temos tempinho hoje para falar da aula passada e desta aula também, para alguém quiser saber. Entenderam tudo, pessoal? Não querem conversar de assunto interligado? Como eu falei, né, que em relação à reencarnação, que todo mundo fica preocupado, né? Poxa vida, perdi meu animal, e agora? Será que ele volta? Vai voltar logo? Vai voltar? Vai demorar a voltar? Nós vimos todos esses exemplos desses animais terapeutas, né, principalmente os que estão mais próximos da gente, como os cães, os cavalos, os porquinhos da Índia, que foi mostrado ali, esses animais mais próximos, gatos, né? Se eles fazem essa atividade terapêutica com muito carinho, o plano espiritual maior que está auxiliando esses animais, eles podem até chegar e falar assim, olha, eu preciso de tal e tal animais para poder continuar a terapia deles. Eu conto uma historinha, não sei, acho que eu não contei para vocês. Eu frequentei muito tempo Gasparetto na década de 80, bem no início lá dos caminheiros, que era o centro da Dona Zíbia, Gasparetto, que era aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo. E o Gasparetto contava uma historinha muito interessante para todos nós, isso no início da década de 80, falando que a Dona Elce era uma jornalista que trabalhou muito tempo com o Gasparetto em relação a ajudar o Gasparetto nas pinturas mediúnicas. Gasparetto pintava, ela que tirava as telas pintadas e ela fazia uma marcação em cada tela, porque o local era escuro, para realmente não ter sido fraude o que estava acontecendo. E Dona Elce o Gasparetto conta uma história muito interessante em relação à mãe da Dona Elce, que a mãe da Dona Elce, quando ela desencarnou, quando ela entrou no sono profundo, quando ela acordou, ela ficou desesperada, ela não queria, ela não aceitava a morte, e foi duro para tentar convencê-la, para acalmá-la, e nada de conseguir acalmá-la. E Dona Elce lembrou que a mãe dela era apaixonada por gatos. E o plano espiritual levou um gato, pegou um gato desencarnado, lógico, e levou para ela. E foi só através da convivência da mãe da Dona Elce com o gato que ela foi se acalmando, ela foi compreendendo. Esse gato ficou muito tempo com ela. Quer dizer, esse gato serviu como coterapeuta para o trabalho espiritual dela, para o melhoramento espiritual. Quer dizer, um gato que era para ser encarnado rapidamente, pela qualidade desse gato, desse felino, por ele ser um gato dócil, encarnado,
ia com todo mundo, ele tinha uma afeição muito boa com os seres humanos, ele ficou trabalhando um pouco mais até ela se curar. E o Gasparetto contava isso, e eu, lógico, na época eu era um adolescente, eu nunca levei isso por esse lado, que nós somos amadurecendo cada vez mais como espírita, entendendo toda essa nossa evolução e todo esse respeito que nós vimos em todos esses vídeos, mostrando os respeitos que nós temos que ter perante os animais, independente. Pessoal, sei que passou animais aí que o pessoal tem medo, ai, cobra, ai, não sei o quê, iguana, ai, o que, tal do animal que fica com receio. Mas você viu que foi mostrado cada animal com o seu trabalho, com a sua terapia, que precisava ser determinados animais. E eu não sei se a cabecinha de vocês estão assim, ai, João, puxa vida, a gente ama tantos animais, por que submeter os animais a isso? Eu não sei se vocês estão pensando isso. Mas a gente olha por esse lado, que é um trabalho de terapia, um trabalho de melhoramento de comportamento, melhoramento de aceitação de muitas crianças, e o respeito e a responsabilidade que se coloca nas crianças, desde pequena, perante aos animais. Isso é muito importante, né? Para cada vez mais a gente respeitar, e principalmente nós que somos espíritas, respeitar esse nosso irmão menor, que nós somos responsáveis por eles. E nós vimos aí agora claramente que eles também são responsáveis por nós, pela nossa melhora espiritual, pela nossa melhora física, pela aceitação que nós temos que ter perante eles, né? Perante o próximo, que nós somos seres gregários, que não vai viver só no meio de animais, nós precisamos, através dos animais, conviver um com o outro, né? Porque a caridade tem que ser feita. E a caridade não só entre os animais, também entre nós, os seres humanos. E é isso que a gente está aprendendo, está vendo. Por isso a aula de hoje foi muito mais visual do que falada, para mostrar realmente o depoimento de cada um, né? Para a gente entender como funciona essa terapia, que existe diversos tipos, né? Não só uma, que a gente acreditava que era só a ecoterapia ou a sinoterapia, que são com os cães. Existem diversas, e cada vez se abrangendo cada vez mais. Eu não sabia até então ver aquele vídeo do golfinho, que nos Estados Unidos tem mais de 40 anos que eles fazem esse trabalho de terapia com golfinho. Olha que bacana, né? Mais alguém, pessoal, quer conversar alguma coisa, falar um pouquinho? Doutor, oi? Boa noite. Olá, Sidney. Bem, eu queria saber, assim, eu tenho um animal calmo, eu posso também trabalhar com ele como terapia com alguém que precisa? Então, se seu animal é calmo para você, esse animal, como nós foi mostrado, ele é passado. Como a velhinha mesmo falou, você tem o seu cão. Você está falando em relação ao cão, né? Sim. Você tem seu cão. O seu cão vai ter que passar por diversos testes, como a Vera falou, que ela deu uma aula específica com os cães trabalhadores, né? Não adianta ele ser só calmo. Ele tem que, além de ser calmo, ele tem que ser paciente também, não ser agressivo. Então, tudo isso é feito um treinamento com ele, é passado um teste. Quem sabe, né, Sidney, que o seu cão passa? Eu tenho meu Rafinha aqui, até falei com a Vera, será que meu Rafinha passa? Ele falou, a mesma pergunta que você me fez, eu fiz para ela, que eu sou muito amigo da Vera. Eu perguntei para ela, falei assim, João, a gente precisa pegar o Rafinha, precisa ver como é que é a reação do Rafinha. Porque o Rafinha, ele é bonzinho, ele não morde, mas tem pessoas que ele fica latindo o tempo todo, você entendeu? Mas não morde. Sim. Mas ele olha para mim e fica latindo para a pessoa. Então, os cães, eles não podem ter essa atitude. Eles não podem ter isso, né? Mas quem sabe, legal. né? Mas quem sabe? O seu cão vamos tentar. uma possibilidade que possa ser aproveitado para auxiliar o próximo. Mas você pode fazer isso. Eu lembro que uma amiga minha, alguns anos, uns 15 anos atrás, nós íamos em casa de repousos e a gente levava nossos cães. O cão dela era dócil, eu tinha um cão também que era dócil, aí não tinha problema nenhum, mas agora as coisas mudaram, né? Agora existe norma, né? Os cães têm que estar vacinados, apesar que eu e ela, nós já éramos veterinários, a gente mesmo dava o atestado de saúde dos nossos cães. Mas mesmo precisa ter um acompanhamento, né? Com adestrador, né?
Eu pensei que poderia, mas legal. Mas pode, por que não? Quem sabe, né? Tem que fazer isso. Tem que passar por isso, né? Sim. Tem que ver se ele está dentro desse Criação dele. padrão. Dentro desse padrão. Bom, Sidney. Mais Tá alguém? ótimo, Mais Posso alguém? fazer um comentário? Oi? Posso fazer um comentário em cima disso? Pode. Quem é que está falando? Só não vou abrir a câmera, que a minha internet está caindo, já caiu Tá uma bom, vez. Eliana. Pode falar, Eliana. Eu tive uma labradora que ela teve 8 filhotes. E aí eu tenho uma amiga que é cega, ela tem baixa visão. E aí eu falei, nossa, Adri, eu vou te dar um labrador. Aí ela falou assim, eu quero. Aí levei, né, quando já estava numa época, levei para ela, aí ela foi no local que faz treinamento para cegos. Aí eu tão feliz, porque era a cachorra mais calma que eu tinha dos labradores, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, essa cachorra não é calma. Eu falei, nossa, mas ela é calma, né? Ela falou, ela vai derrubar qualquer cego. Eu falei, acredito que não, mas aí tudo bem, ela não foi aprovada, né? Aí passou um tempo, aí depois eu falei, nossa, que engraçado. Era a pior das labradoras que eu tive. Terrível, né? Então, às vezes a gente é super tranquilo, mas ela foi a pior. Eliana, a gente sabe, né, que o labrador ele é ligado no 220, né? Parece que eles já nascem, eles são o corpo de labrador, mas são espíritos de outra raça que são calmos, né? Porque apesar que a gente vê muitos, né, com deficiência visual, muitos labradores, né? Mas esses aí são treinados desde nasce, né? Então ele é tirado de uma ninhada, tem uma linhagem. Mas você fez com boa intenção, você fez certo, você fez com boa intenção. Sua intenção não era colocar um furacão na casa da sua amiga, com certeza que não. Sim, mas você eu achei que era... E eu tenho certeza, ela está com uma cachorra? Ela ficou? Não, hoje ela não tem mais. Né? Não, ela não ficou, porque não foi aprovada para entrar na escola. Né? Certo, entendi. Uhum. Esses cães ela ficou comigo, mas infelizmente ela desencarnou. Uhum. Mas ela foi terrível, ela destruía a casa inteira ela destruía. Eu falava, vixe, como que eu pensei em te dar para alguém, meu amor? Mas você fez com boa intenção, sua intenção era exatamente ajudar. Obrigado pelo seu depoimento. Tem mais alguém que gostaria de falar mais um pouquinho? Nós temos 5 minutinhos. Oi, eu sou a Clícia aqui, eu estou sem vídeo. Se quiser, eu posso falar um pouquinho. Pode, Clícia, pode falar. Eu trabalho com a Vera. Ai, que beleza! No Instituto Cão Terapeuta. Uhum. Eu entrei nesse grupo aí porque ela que me indicou, né? Uhum. A minha cachorrinha, ela foi coterapeuta por 7 anos, ela tem 11 anos, e falando aí com que o Wilson estava perguntando se o cachorrinho dele podia ser tal, né? Uhum. Essa ONG que a gente trabalha, né? Que que eu sou agora voluntária sem cachorro, mas assim, tipo, a gente vai em hospitais, em escolas, em várias instituições, só que para isso precisa passar por uma série de avaliações, né? Então tem avaliação com a psicóloga, com o adestrador, porque às vezes o cachorro pode ser amável, bonzinho em determinadas situações, mas ele precisa passar por essa avaliação porque ele vai num lugar onde tem pessoas que estão mais sensíveis, mais vulneráveis, então precisa toda uma preparação, inclusive. E daí, assim, essas avaliações são feitas, né? Quem tem interesse. Atualmente a gente não está. A gente está, assim, tipo, algumas instituições são feitas através de online, né? Que aceitaram fazer online, e provavelmente no ano que vem a gente vai voltar presencial. Se o Wilson quiser, depois, no ano que vem, né? Sidney é o nome dele. É Sidney, que está escrito iPad de Wilson. Desculpa, não vi isso. Desculpa, eu olhei, é porque eu olhei e não sei, mas enfim, a pessoa que estava interessada, desculpa, se quiser entrar em contato, entrar no nosso site, né, e tem no Instagram também, é Instituto Cão Terapeuta.
mas é só o ano que vem que a gente vai começar a retomar essas avaliações, né? E não sei porque a gente perdeu muitas instituições, né? Por causa da pandemia, enfim. Mas se você tem interesse, né, de usar o seu, fazer esse trabalho com o seu cãozinho, é uma instituição bem legal, eu adoro trabalhar lá, é muito emocionante, realmente é uma troca, como você falou, é uma troca, e é muito bacana. Fez bem para a gente, para mim, para minha cachorra e para as pessoas que estavam com problema. É realmente muito legal. Ô, Clícia, obrigado pelo seu depoimento, seu esclarecimento. É isso que nós precisamos, tá vendo? Tá uma pessoa que pode até ajudar isso. É bacana. Obrigado também. Tá? Agora... Posso contribuir também? Ô, Bárbara, pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu também trabalho com um cão-terapeuta, sou formada também em terapias assistidas por animais, e eu trabalho na terapia cão carinho. O meu animal hoje de terapia, ele é um bulldog, e foi o único bulldog que eu vi até hoje que é um cão-terapeuta, porque geralmente eles têm um comportamento um pouco mais agitado, né? E ele não, ele é bem mais tranquilo, e aí falam até que o nome dele tinha que ser Zen, lá na ONG. Mas a gente trabalha, no caso do Ragnar e eu, nós trabalhamos num asilo, que fica em Guarulhos, mas a terapia Cão Carinho trabalha há mais de 10 anos também no Hospital Mandaki e em outras instituições, como, por exemplo, em faculdades, quando está próximo do período de provas, os animais fazem visitas justamente para baixar a ansiedade e a adrenalina dos alunos, para fazer com que eles consigam desempenhar melhor nos trabalhos da faculdade e também em escolas, trabalhos eventuais, e a gente já está retomando algumas visitas em algumas instituições. As pessoas que já têm, né, as 2 doses, e aí fica o convite, quem quiser conhecer, chama Terapia Cão Carinho. Também tem todo o procedimento de... exame com um adestrador, tem um período assistido, né, que é como se fosse um piloto para ver se vai dar certo, mas independente do animal, também existem os terapeutas, os voluntários sem cães, né, que acabam ajudando em N outras atividades que são tão importantes quanto dos animais, né, frente aos assistidos. Ô, Bárbara, que bacana. Bárbara, você pode fazer um favorzinho, passar para mim no meu particular, depois eu ponho no grupo, a instituição que você trabalha, que você é voluntária, para eu colocar no grupo, para quem ficar interessado. Sim. Tá bom? Sim. Eu lhe agradeço. Eu tenho um videozinho também, depois se você achar interessante, na verdade é um videozinho que mostrava um cão, similar ao que a colega contou, de um labrador que não passou num teste, mas que, na verdade, ele era um terapeuta em N outros sentidos, porque, assim, eu costumo falar que muitas vezes o animal ele pode não ser aprovado para ser um terapeuta, por exemplo, de outros colegas, mas, com certeza, dentro da casa dele, ele já está sendo um terapeuta, no mínimo, para o tutor dele. Né, que é aquela questão que muitas vezes você chega com a ansiedade do seu trabalho, você coloca a sua cabeça perto do animal, você já começa a sentir todos os seus batimentos cardíacos voltando ao normal, aquele sentimento de paz. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas será que ele não vai dar certo? Mas para a gente ele já faz esse trabalho que é excepcional, né? Bárbara, você fechou, é verdade isso daí, viu? Quem tem animal sabe que ele é o nosso terapeuta mesmo. Uhum. Todos. Eu chego aqui em casa, eu sou recebido com um abraço pro meu Rafinha, ele sabe que eu estou chegando, ele já vem com o ossinho, mostra o ossinho dele para mim, começa a correr aqui na minha casa, ele tem que correr 3 vezes, ele tem todo o ritual, aí eu me acalmo, eu sento, começo a brincar com ele, mas é o que você falou.
Os animais, eles são mesmo os nossos coterapeutas, eles nos ajudam, nos tranquilizam, e é isso mesmo. Ele começa a fazer a terapia do seu próprio tutor. Você falou tudo, Bárbara. Obrigado. Que põe o vídeo também, manda o vídeo para mim que eu coloco no grupo. Muito agradecido, Bárbara, que bom depoimento, Cleides também, Sidney e o pessoal que participaram. Agora eu vou pedir a presença da nossa querida Juliana. Você está aí, Ju? Será que a Juliana caiu? Oi, João. Oi, Ju! Que bom! Eu gostaria... Oi! Seja bem-vinda, Ju. Você já... É a primeira vez que você está fazendo a prece? É a primeira vez. Então, fale um pouquinho sobre você, sucintamente. Se você frequenta alguma casa espírita, qual é a sua atividade? Faz bem do jeitinho que o Luiz fez, bem sucinto. Pode se apresentar para a gente, Juliana. Então, boa noite a todos. Meu nome é Juliana. Eu frequento uma casa espírita há 12 anos. Eu trabalho lá na Câmara de Passes, né, com mediunidade de psicofonia. Aí estou fazendo também um curso às terças-feiras num outro centro, né, espírita, também que é de iniciação ao espiritismo, né? Então eu faço segunda com vocês, terça eu faço nesse centro que eu conheci o ano passado e quarta-feira eu faço no meu centro que eu costumo ir, né? É São Paulo? É São Paulo. É São Paulo, eles ficam aqui, um fica na Vila Formosa, na Zona Leste, e o outro fica no Tatuapé, na Zona Leste também. E assim, pelo fato de eu gostar muito de animais, eu tenho animais em casa, né? Aí, através de uma colega Eli, que me apresentou o grupo de vocês, eu me inscrevi e estou gostando muito do curso de participar. Bom, Ju. Obrigado pelo seu depoimento, isso é muito bom. Pode fazer a nossa prece, não esquecer da purificação da água e a vibração dos animais que estão no celular, tá bom? No grupo de vibração. Vamos lá. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, elevando o nosso coração a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade por todo o amparo, o apoio recebido nessa noite de estudos de hoje. Que Jesus possa visitar a casa de cada um dos participantes, envolvendo todos os seus familiares, os seus animaizinhos, dando-lhes muita paz, muita saúde, muito equilíbrio, auxiliando também a todos os animaizinhos que estão em oração, que estão no grupo para preces, que eles tenham a permissão de serem curados, que as suas dores sejam amenizadas e que seus tutores também se sintam tranquilos e acolhidos. Que nós tenhamos uma boa noite e que possamos utilizar os aprendizados da noite de hoje para o bem, desenvolvendo também um trabalho fraternal para todos os necessitados. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a São Francisco de Assis e a todo o trabalho da espiritualidade de acolhimento nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Vocês tenham uma excelente semana. Semana que vem a Amanda vai estar de volta. Vou dar uma aula maravilhosa e que realmente nós possamos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.